A gente começa recapitulando o que nós estudamos durante a semana. E nós estamos aqui com o Wellington, Murilo e a Mônica, para a gente poder recapitular uma história incrível. Não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Justamente essa lição está falando de um rei, Ezequias, que é o rei que restaurou o templo e que voltou os cultos presenciais no templo. Olha que providência. E justamente agora nós vamos recapitular sobre essa história. Bom dia, Júnior, Wellington, Murilo, é um prazer ter vocês aqui. É um prazer ter você aí na sua casa, você que nos assiste. Mais um sábado estarmos juntos recapitulando a lição da Escola Sabatina. Nós, durante todo esse trimestre, estamos estudando sobre o livro de Isaías e hoje a gente vai estudar sobre a derrota dos assírios. Só que antes desse estudo, nós vamos pedir que Deus nos direcione e eu vou pedir que o Wellington faça uma oração para a gente, por favor. Bom Pai, que estás nos céus, neste momento nós estamos aqui para te agradecer, porque aí da tua grandiosidade, do teu trono, o Senhor se faz presente aqui entre nós através do teu Santo Espírito. Nós pedimos que o mesmo nos ajude a compreendermos o que vamos estudar aqui. Também queremos te pedir que esteja conosco como assembleia, como igreja, que o Senhor proteja os cultos que aqui serão realizados. Envie os teus anjos para tirarem qualquer possibilidade dessa pandemia interferir nas nossas reuniões. Pedimos também pelos enfermos, são muitos ainda, que o Senhor possa dar a eles a cura, o milagre, mas que a tua vontade prevaleça. E agora, de uma forma especial, abra o nosso entendimento, fale por nós ao recapitularmos aqui esse estudo sobre Ezequias. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de começar lendo o nosso verso principal. Se você quiser acompanhar com a gente, está lá no livro de Isaías, no capítulo 37, verso 16, que diz o seguinte: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Quando a gente vai lá ler a história de Israel, é muito interessante, porque menciona os reis e dizendo assim, ó, esse agradava a Deus, esse era um bom rei, e esse não agradava, não fez aquilo que Deus mandou. E se a gente for contabilizar os reis que, digamos assim, foram maus e não agradavam a Deus, foram muito maiores do que aqueles que agradavam, né? Então, Ezequias aqui, ele foi um rei que, com esses dizeres aqui, ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso, era o único Deus, né, de uma nação que era tão idólatra, que servia tantos deuses. Ele tinha essa convicção de que Deus era supremo, né? E ele sabia disso. E quando aqui ele fala sobre a derrota dos assírios, os assírios, então, eles eram considerados como imbatíveis, né? Senaqueribe já tinha invadido muitas cidades e, digamos assim, na nossa linguagem popular, ele se achava, né? Achava que ele nunca ia ser derrotado e sempre ele ia prevalecer. E quando eu comecei a ler essa lição, eu coloquei para a minha vida, né? Quanta coisa a gente acha na nossa vida que a gente nunca vai conseguir vencer, que parece aos nossos olhos assim, parecem coisas impossíveis. Mas quando a gente está na mão de Deus, às vezes a solução ela vem de uma maneira tão inusitada, de uma maneira que a gente nunca pensou que aquilo poderia acontecer, e Deus, ele dá aquela solução para a gente. E às vezes eu acho que realmente Deus permite que esses montes pareçam intransponíveis para que a gente tenha a certeza e a experiência de que aquele monte foi transposto só pela graça de Deus e não pelas nossas mãos.
né? Murilo, eu queria que você começasse a falar aqui com a gente. A primeira parte da nossa lição, ela fala sobre amarras. E diz aqui que Senaqueribe invadiu Judá e conquistou algumas das suas cidades. Contextualiza um pouquinho isso para a gente. A lição, eu gostei muito do que você falou, antes de contextualizar, eu gostei muito do que você falou quando a gente traz para a nossa vida, né? Quando eu li essa parte das amarras, foi para mim, eu li aquilo ali, me colocando no lugar e pensando que as amarras a gente vai ter a vida inteira. Só que o que eu gostei é que a gente tem mania de leitura, eu, por exemplo, gosto muito de ler livro, a gente sempre fica esperando para a parte boa do livro. Então eu fui lendo a lição e eu fui esperando assim, tá, quem que vai pedir a liderança de Deus? Eu fui olhando qual rei que vai pedir, porque o rei que pedir eu sei que vai vencer. E é a mesma coisa que igual você falou, eu coloquei na minha vida. Quando eu peço a liderança de Deus, que eu consigo me soltar das amarras. Nessa lição, né, a gente estuda o rei Ezequias, a gente percebe que ele tinha muita fé. Coisa que o rei, como você falou, o rei Senaqueribe se achava. Eu gostei que a lição, ela começa falando de uma coisa ruim, começa contando que a Judéia, que fala em português? Eu confundo, desculpa. A Judéia, eles ainda estavam pagando impostos para a Síria. Aqui diz até que, em 2 Crônicas, que eles pagavam um pequeno imposto. E quando o rei como que fala em português? Gente, desculpa, a minha lição é em inglês, então eu acabo me perdendo tudo nos nomes, que é uma confusão. Senaqueribe, isso. Mas tem um outro rei aqui que eles falam que quando ele morreu, foi o rei antes de Senaqueribe, parece que a Síria ficou vulnerável. E é engraçado a gente pensar que um reino tão poderoso quanto foi a Síria era vulnerável, né? Porque, igual você falou, eles derrotaram 500 nações e o que mais me deixou impressionado nessa lição é a gente ver que o rei Ezequias, de uma nação tão pequena, ele ainda assim sabia que ele conseguiria, né, derrotar a Síria, porque ele tinha a liderança de Deus, a liderança espiritual. Ele sabia que a força não estava nele, Sim, né? Exatamente. Wellington, aqui é engraçado que o autor da lição ele fala sobre uma propaganda. E essa propaganda foi para tomar Jerusalém. Que propaganda foi essa? Bem, vamos lá. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, né? Se isso é verdade, Senaqueribe foi o pai da publicidade. Ele não sofria nem um pouquinho de complexo de inferioridade. O palácio dele chamava-se Palácio Sem Rival. E todos os reis na época, os escribas, escreviam em papéis, em papiros, né, pergaminhos. Senaqueribe não, ele mandou escrever em tabletes de argila para perpetuar. E esses tabletes eram colocados nas paredes. E como o pessoal da Síria falava o aramaico, era uma linguagem pouco conhecida, para que quem entrasse no palácio não tivesse dúvida, ele mandou desenhar também. Então, além de escrever, ele mandava desenhar. Então, eu não queria que deixasse nenhuma dúvida. Eu sou o rei do mundo. Tá? Ele queria deixar isso muito claro. Nessa história que o Murilo contou, tá? Vem algumas situações lá do tempo de Acaz ainda, onde Acaz tira todos os utensílios do templo e leva de presente ainda para Tiglat-Pileser, ainda. Então, o templo estava bastante desfalcado. Quando Ezequias resolve não pagar, rebelar e falar, agora eu vou parar de pagar tributo, o Senaqueribe invade e toma 46 cidades, né? Essa posição, essa daqui. Quando Absaque provavelmente não é o nome de um homem, é um título. Tá? O autor da lição, ele coloca isso. Esse nome significa copeiro-chefe. Copeiro-chefe era uma posição alta nos reinos. Tá? A vida do rei dependia muito do copeiro. Então, ele manda aquele copeiro com a carta para enviar a Ezequias. Tá? E ele lembra ali todas essas coisas que aconteceram. Você está querendo se rebelar contra mim? Eu estou com os utensílios dos seus deuses. Na cultura da época, o Deus de uma nação vencedora era mais forte do que o outro Deus. Então, se eu estou com os utensílios do seu Deus aqui comigo, como você quer lutar contra mim, rebelar contra mim?
E Rabsaque ainda coloca uma coisa: olha, eu tenho aqui 2.000 cavalos, eu te dou os 2.000 cavalos, se você conseguir 2.000 soldados. Porque as nações fortificadas, onde o exército estava espalhado, estavam todos sob controle de Senaqueribe. Ele realmente, Rabsaque não falou mentiras ali, ele falou verdades de uma forma equivocada. São as falácias, né? E ele realmente quis desanimar, né, Ezequias. Que ele falando, ó, você vê, nações vizinhas tuas, o teu Deus não protegeu essas nações, né? E com certeza ele ficou abalado com tudo isso, né? É como acontece com a gente, às vezes, né, os fatos às vezes são tão comprobatórios que a gente fica realmente abalado frente a algumas coisas, né? E daí, Murilo? O que aconteceu? Aqui ele fala que ele foi abalado, mas não foi abandonado. Eu acho que a questão, agora ainda falando um pouco dessa propaganda, a lição ela tem uma parte que ela fala que esse Abzaqueu, ele falou que se os deuses das outras nações não salvaram eles, por que o seu Deus iria te salvar? E isso é uma das pequenas coisas que a gente tem, que a gente precisa ter fé. Porque imagina alguém olhar para você e falar assim: o que prova que o seu Deus é melhor do que o das outras nações que já foram derrotadas, né? Então aqui eu gostei que na lição ele mostra que o rei Ezequias, por mais que ele tenha ficado abalado, ele se prendeu na fé. E é difícil, a gente percebe na vida, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? E eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu não gosto muito, quando eu estudo as lições históricas, eu não gosto de me prender muito na história, eu acabo trazendo mais para os nossos dias, até para a gente poder entender. Então, o que essa lição traz para mim é que é o seguinte: vai ter muita gente que vai vir questionar o nosso Deus, questionar a nossa fé, questionar o porquê que a gente acredita, o porquê, por exemplo, tem muita gente que me questiona o porquê que eu guardo sábado. E a nossa fé é o que vai nos segurar, isso em qualquer situação. Sempre o que vai nos segurar é a nossa fé em Deus, igual foi com o rei Ezequias. Porque a gente pensa chegar um rei para você que derrotou, igual foram falado 40 e não sei quantas cidades, chega para você, por que a tua vai se salvar? Eu morreria de medo, eu ficaria me tremendo ali, o cara falando comigo, eu ficaria assim, sabe, tremendo assim no fundo. Mas é engraçado que a lição mostra a fé do rei Ezequias. E essa fé, né, Murilo, ela só pode ser adquirida com uma comunhão com Deus. Né? Não pode ser uma coisa teórica. Você precisa experimentar essa fé na sua vida para que nos momentos de dificuldade você realmente possa confiar em Deus. Não é? Wellington, aqui ele fala do restante da história, e eu gostei muito de uma frase que o autor fala aqui, que uma grande crise exigiu um grande milagre. Qual é o restante dessa história? Bem, toda história, ela tem, no mínimo, 2 lados, 2 versões. E algumas histórias têm mais de uma versão, né? Nessa história aqui é interessante que Senaqueribe, ele escreve num daqueles tabletes que eu mencionei, está no Museu de Londres, no Museu Britânico, ele relatando esse sítio a Jerusalém. Ele fala: eu tomei tudo, eu tomei toda Judá, só não invadi Jerusalém, mas eu engaiolei o rei. Ele ficou engaiolado. Essa é a versão de Senaqueribe. A versão da Bíblia já diz que Deus enviou um espírito para falar com Senaqueribe. Ele já tinha avisado a Ezequias: ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai entrar em Jerusalém. Eu não vou deixar ele entrar em Jerusalém. Eu estou te prometendo isso, e deu sinais, né? E a história mostra, se a gente buscar um outro historiador grego, Heródoto, ele já tem uma outra versão da história. Ele diz que o Egito estava preparando para a batalha contra a Síria, contra Senaqueribe, quando chegou a eles a notícia que uma peste atacou o exército assírio e dizimou o exército. Então, aquele plano de lutar contra o Egito teve que ser abortado. Tá? Então, o fim da história, ela é contada por Senaqueribe, ela é contada por Isaías, ou pelos livros de Reis e Crônicas contam essa história, mas também está uma terceira versão que confirma a história bíblica. Tá?
uma versão totalmente neutra, quando Heródoto fala. Tá? O exército foi dizimado de uma forma misteriosa. Ele com certeza não quis ser lembrado, né, como ter perdido essa batalha, né? Quis ser lembrado como se fosse invicto, né, de todas as batalhas dele. E o final da história de Senaqueribe é que é mais interessante, né? Porque ele recolhe ao seu palácio, ele recolhe ali para repensar os atos dele, mas enquanto ele estava repensando, os seus 2 filhos vão lá e assassinam ele. É isso mesmo. Murilo, acho que aqui é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, né, essa parte da lição, que fala de como o sol retrocedeu, como isso foi possível. Eu tava dando uma olhada aqui nessa história. Eu lembro, estudando nos estudos bíblicos da escola adventista, que a gente sempre estudava, e eu lembro o quão impressionado eu fiquei que Deus fez Jesus, né? Deus fez o sol voltar para provar. É engraçado que na Bíblia a gente encontra várias provas do amor de Deus. Eu não lembro qual personagem agora que foi, acho que foi da lã, da história da lã, que né, pediu da lã molhada num dia e o chão seco. E essa história, assim, não tem o que falar. É mais uma prova de Deus mostrando que Ele é o Todo-Poderoso. Igual você estava falando que o rei Senaqueribe, ele colocou no texto que ele era um invicto. Eu acho engraçado que nós, seres humanos, a gente precisa mostrar de alguma forma que a gente é o melhor, que a gente é o invicto, que a gente é o poderoso. Deus, com um estalar de dedo, Ele faz o sol voltar, Ele faz um arco-íris, Ele faz o mundo acabar em água, como foi o dilúvio. Então, assim, essa história, para mim, é só Deus provando o quão poderoso Ele é comparado com qualquer ser humano. Eu queria complementar uma coisa aqui, nessa história de Ezequias, do seu reinado. Ocorrem 3 fatos que não são comuns. 3 fatos que chamam a atenção das nações em volta. O primeiro fato, um exército de 185 mil soldados ser vencido sem intervenção humana. O mundo, na época ali, achou aquilo muito, muito interessante. Segundo fato, uma doença para a morte, onde não tinha uma medicina. A medicina era extremamente empírica, era totalmente baseada em experimentos, em matos, plantas, né? E aquele rei retorna à vida. E o terceiro fato, o fato do sol. Os caldeus, eles eram extremamente estudiosos do céu, tanto que os caldeus que descobriram a estrela de Belém, né? E eles viram alguma coisa aconteceu aqui de estranho. E quando eles associam aquilo a Ezequias, os reis começam a mandar presentes para Ezequias. E Ezequias também tem um detalhe, ele venceu a Síria. Se ele venceu a Síria, ele tinha direito ao despojo. E Judá começa a ficar novamente muito rica. Tá? E Babilônia manda seus embaixadores. Algumas versões falam seus emissários, mas umas dizem que eles mandaram os embaixadores lá para conhecer. E aí vem a grande lição para nós hoje. Tá? Nós recebemos emissários todos os dias, aqui na igreja, na nossa casa. Quando aqueles embaixadores foram até Ezequias, eles não queriam ver a riqueza de Ezequias, não. Eles queriam conhecer o Deus de Ezequias. E aí eu pergunto hoje, quando os embaixadores, quando os emissários vêm aqui à nossa igreja, o que é que nós mostramos para ele? A beleza do nosso templo? Ou Deus do nosso templo? Tá? Quando vai na minha casa, o que é que eu mostro para a pessoa? Eu gosto que a lição ela fala que esse sinal que Deus deu do sol foi para dar força para Ezequias bater de frente com a crise. A minha versão em inglês, ela fala que Deus deu forças para ele encontrar a crise que o seu pai trouxe sobre Judeia. Então, aquilo que a gente estava falando, que eu estava falando das provas de fé, além de ser Deus mostrando para ele, para a gente o quão poderoso ele é ele dando forças para dizer assim, eu estou do seu lado. E é assim que a gente vive hoje em dia. Deus mostra para a gente o quanto Ele está do nosso lado. Quantas vezes a gente não pede por alguma coisa e Deus muitas vezes Ele não faz o que a gente quer,
mas de alguma forma Ele mostra que Ele está do nosso lado. Isso mesmo. Júnior, fala aí para a gente as participações dos nossos amigos. Olha, muito interessante. Nós temos um pessoal de Rondônia, nós temos do Norte, do Nordeste, nós temos do Sul. E eu quero agradecer imensamente. E tem uma coisa, Murilo, que você puxou e que o pessoal aqui compartilhou, que nós sermos desafiados pelo Deus que a gente acredita e as coisas que a gente acredita. E essa história acontece, essa história é incrível. Se a gente tivesse mais tempo, a gente passaria aqui falando muito, muito. Teve um diálogo de guerra. Isaías 36, 37, 38, 39, você pode também ver 2 Reis 7. É um diálogo incrível de um rei poderoso desafiando uma pequena cidade que ficou cercada, Jerusalém, depois de ter entrado na província de Judá, desafiando o povo, desafiando o Deus desse povo. Só que eles contaram aqui, já deram um spoiler. Como sempre, quando o povo se coloca à disposição, quando o rei se coloca à disposição, Deus vence a batalha. 180 mil pessoas, o anjo foi lá e matou 180 mil pessoas para que houvesse a vitória do povo de Deus. Eu acho isso incrível. E o povo aqui está compartilhando justamente esse sentimento. Como é incrível, mesmo sendo desafiado, a gente ter a certeza de que esse Deus está do nosso lado. E eu acho que vocês estão conseguindo passar essa ideia para nós. Amém. Que coisa bonita, né? Realmente a gente ter esse alento no nosso coração. Olha, a gente já praticamente terminou a lição, só que antes de terminar, eu queria começar com você, Murilo. De tudo que você estudou essa semana, o que mais te tocou, assim, foi o mais importante que você gostaria de compartilhar com aqueles que nos ouvem? O que mais me tocou foi... eu tive algumas experiências ano passado que fizeram me mostrar que para Deus estar do meu lado, eu preciso parar de ser egoísta. No sentido de eu ser orgulhoso a ponto de achar que eu posso fazer tudo sozinho. E o que mais me tocou foi isso, porque o rei Ezequias, ele soube que ele não conseguiria lutar sozinho contra si. E quando a gente percebe que a gente não pode lutar sozinho, é aí que Deus, ele vem ajudar a gente, porque ele fala, você se entregou para mim. Porque Deus está de braços abertos esperando a gente. Ele não está pedindo nada em troca. Ele não está pedindo 500 sacrifícios para você. Ele pede para você abrir o seu coração e entregar a Ele. E foi isso que o rei fez, de uma forma ou outra ele fez isso. Ele chegou para Deus e falou, olha, eu imagino ele chegando assim, Deus, eu não consigo sozinho derrotar esse exército. Olha o que eles já fizeram em volta, eu não posso, eu preciso do Senhor. Então eu me vi muito nessa história, quando a gente percebe que sozinho a gente não luta. Tá certo. E para você, Wellington? Bom, uma pequena passagem que é pouco mencionada, mas que eu achei interessante, quando fala-se de Ezequias, diz que no reino de Judá e de Israel, pegando ali, nunca houve, nem antes nem depois, um rei como Ezequias. Por que isso? Judá, nessa época, ela vivia um sincretismo religioso extremamente forte, que vinha de outros reis, quando eles colocavam nas ruas de Judá postes de adoração, os altos, os altares de adoração, e mantinha o templo também como local de adoração. Eu comparei lá com Josias, que Josias ele chegou e restaurou o culto no templo, mas ele não tirou os altares. E Josias tinha todo o apoio popular. Ele tinha apoio popular. Ezequias não. A Bíblia diz que quando Ezequias quis restaurar o templo, a população se pôs contra ele. E aí eu comparo o mundo de hoje. Nós hoje temos altares espalhados por todas as cidades. Por todas. Por mais cristã que seja, os altares estão lá para adoração. Será que eu poderia ser chamado e falar, olha, não houve nem antes nem depois alguém como Wellington? Alguém que, apesar dos altares, ele era capaz de passar sem se curvar a eles. Eu não vou nem dizer assim, alguém que foi lá e tirou os altares, não. Mas pelo menos que eu passe pelos altares sem me curvar. E são vários. É isso mesmo.
Eu gostei muito do que você falou de que não houve um rei como Ezequias, e mesmo assim a Bíblia mostra a fragilidade dele, né? Que na hora que foram ver o reino dele, ele foi mostrar aquilo que tinha, né? As riquezas, que é o ser humano, né? É uma batalha constante. Então a gente tem que estar realmente sempre perto de Deus, ao lado de Deus, né, para que a gente possa realmente mostrar que Jesus seja visto através da gente, né? Eu gostaria de, para terminar, ler o resumo aqui da nossa lição, que fala o seguinte: em resposta ao clamor de um rei fiel, Deus salvou o seu povo e mostrou quem ele é. O onipotente rei de Israel que controla o destino da terra. Ele não apenas destrói aqueles que tentam destruir o seu povo, mas também oferece oportunidades para que outros se unam ao seu povo, não importando quanto eles sejam babilônicos. Aqui a lição ela está nos relembrando mais uma vez que para Deus todas as pessoas são importantes. Às vezes, muitas vezes a gente divide as pessoas em classes, né? Esses são merecedores, esses não são merecedores. Esses são fiéis, esses não são fiéis. Mas aqui sempre mostrando que a gente sempre pensa o lado dos babilônicos são o lado daqueles que já estão perdidos. E Deus não vê assim. Todo ser humano é um ser humano que Deus quer resgatar. Né? Então, é que a gente tenha isso em mente, que a gente possa realmente mostrar esse amor de Deus e a compaixão, o amor e o perdão para todas as pessoas que nos cercam. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, obrigada por terem vindo, obrigado você que está aí em casa por ter acompanhado a lição com a gente. Eu deixo aqui o convite para que você continue conosco nos nossos louvores, na adoração do culto divino também. Então, para nós terminarmos esse momento, nós vamos agradecer a Deus e eu peço que o Murilo faça uma oração para a gente, por favor. Pai querido, agradecemos, Senhor, por mais uma semana. Agradecemos porque o Senhor esteve conosco, nos abençoou para podermos estar aqui aprendendo mais sobre o Teu amor. Senhor, que a lição dessa semana possa perpetuar em nosso coração e que possamos entender o quão poderoso o Senhor é e o quão de braços abertos o Senhor está conosco. Como a Mônica mesmo falou, não importa, o Senhor nos ama e o Senhor está conosco. Que possamos essa semana manter isso em nossos corações. Dê um bom sábado. Em nome de Jesus, amém.